Já parou para pensar que nós sempre somos reforçados a pensar que o sucesso é mais bem aproveitado na juventude? A juventude, aquela que sempre é demonstrada no cinema, na mídia, como a melhor fase da vida, aquela mais vigorosa, que a gente tem mais energia, que tem mais garra, que é melhor aproveitada a nossa liberdade, que a gente consegue correr mais atrás das coisas, porque nós temos essa força. E inúmeros outros pontos sempre são demonstrados. Como que a gente pode ser levado a acreditar que o sucesso ainda pode ser aproveitado da mesma forma, mesmo depois que nós não produzimos mais colágeno? Isso é algo que sempre é reforçado, que na verdade acredito que erroneamente eu acabei acreditando durante a minha vida toda e agora tenho sofrido bastante com a realidade e não é apenas o meu caso. É um choque de realidade quando a gente realmente chega até a fase adulta ou tá, por exemplo, até mesmo na adolescência e começa a perceber algumas questões que não são exatamente como as possibilidades que a mídia e o mundo e as propagandas acabam demonstrando pra gente, o cinema e outras coisas. Claro que esses materiais, né, como por exemplo o cinema, se trata de ficção, então a gente sabe que não são exatamente baseados em fatos. Porém, a gente sempre tem aquela esperança de que possa chegar a ter aquela realidade, né, de que possa se tornar uma realidade. E isso acaba se tornando algo muito prejudicial quando a gente percebe que, na verdade, a realidade é muito diferente. Essa ânsia pelo sucesso ainda na juventude é muito comum, eu acabo passando por isso. E como eu artilhei até mesmo com uma amiga minha que também relatou a mesma coisa, a gente tem essa vontade de conquistar logo para aproveitar logo e para sentir que a gente está cumprindo com a nossa parte e alcançando os nossos objetivos. E a gente sente que a gente só vai poder aproveitar eles por completo quando a gente ainda é mais jovem, como se depois as coisas fossem se tornar mais pesadas e não fossem aproveitadas completamente. Como se com o passar do tempo as coisas deixassem de importar um pouco mais. E claro que isso é uma visão precipitada, além de imatura. E eu sou ainda imatura, porque, por exemplo, só tenho 21 anos. Porém, é uma dúvida e uma questão que atormenta não apenas a mim, mas a inúmeros outros jovens também, passando não apenas por isso, mas pelas realidades de emprego e economia e tudo, e percebendo o quão difícil é chegar até algum lugar. Então, como que a gente pode não ficar tão ansioso para chegar até o sucesso se hoje em dia se fala até mesmo de que não haverá mais aposentadoria e coisas assim? Então, são coisas que acabam sendo retiradas da gente, que deixa a gente com essa pressa e essa impaciência para alcançar cada vez mais rápido o sucesso. Porém, gera uma certa angústia quando a gente sente essa dúvida em relação a se ele será realmente alcançado algum dia, e principalmente o quanto de tempo levará até chegar a tal ponto. Isso acaba sendo muito desgastante. E claro que é uma dúvida, uma questão que acaba ocupando a nossa cabeça, faz um aluguel tremendo aqui. Mas eu sinto que desde cedo a gente é levado a pensar que a gente deve buscar pelo sucesso a qualquer custo e o quanto antes a gente puder. E principalmente quando são reforçados estilos de vida, como por exemplo de influenciadores, de pessoas que já nasceram em berço de ouro, por exemplo, ou inúmeros outros estilos de vida que na verdade são muito raros, que não são acessíveis para todo mundo e acabam sendo passados de uma forma como se fossem muito fáceis, fazendo com que a gente pense que talvez seja incapacidade nossa a gente não ter atingido logo esse sucesso e não ter, por exemplo, uma casa própria já aos 20 e poucos anos e não ter uma independência financeira completa e inúmeras outras coisas. A gente se sente incapacitado e menor quando a gente vê essas pessoas mostrando as vidas delas e como, na verdade, tudo acaba sendo muito mais fácil depois e encorajando outras pessoas. Esse ponto eu acho até bom. Eu vejo muitos criadores de conteúdo incentivando outras pessoas a criarem conteúdo também para que possam realmente ter a sua independência financeira e como tiveram tantos frutos a partir da internet. Porém, nem todos acabam relatando exatamente o quão difícil foi chegar até aquele ponto. Eu sei que nem todos acabam tendo tanta dificuldade, porém, eu sinto que falta transparência também em relação ao processo,
porque ao mesmo tempo que criar conteúdo não é tão difícil quanto outros trabalhos braçais e cansativos que nós vemos, por exemplo, em rotina CLT. Porém, para alguém que, por exemplo, está no CLT ou outro estilo de jornada de trabalho, que também demanda muito tempo, inserir também a criação de conteúdo buscando ter essa independência financeira e acaba se frustrando, né, vendo que o tempo está passando e não está conseguindo esses milhares ou milhões de seguidores e milhares na conta com a internet, acaba sendo muito frustrante. E esse só é um dos pontos, né, do sucesso, um dos exemplos, né, do sucesso, que é demonstrado diariamente na internet como um estilo de vida acessível, mas que de fato, na verdade, não é tão acessível assim. Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda prática, demanda muitas outras coisas. Principalmente porque também é um lugar onde está sendo saturado. Então, para criadores que estão começando, como por exemplo eu, acaba sendo mais difícil essa competição ali pelas visualizações, pelo engajamento, e as plataformas sempre mudando também as formas de engajamento e tudo, e nem sempre beneficiando tanto assim os criadores novos. Assim como criar uma comunidade e criar credibilidade também é difícil. E nós temos acesso também a muitas histórias, né, surpreendentes de pessoas que saíram de muito pouco, por exemplo, financeiramente, e alcançaram muito mais, muito longe, né, e chegaram em milhares ou milhões. Acaba sendo frustrante quando a gente acaba se comparando e fica pensando, por que eu não consigo isso? Claro que existe a questão de esforço, mas também existe a questão de oportunidade, e nem sempre é favorável para todo mundo. Então não é justo que a gente se cobre tanto ainda tão cedo de um sucesso que não é tão garantido assim, e que de repente vai demandar, na verdade, uma maturidade maior para que a gente saiba fazer escolhas ou tenha mais contatos que vão nos levar até aquele objetivo que a gente tanto almeja e que reflete o que a gente acredita que seja o nosso sucesso. Outro ponto também é que o desejo imediato pelo sucesso pode ser perigoso e pode, na verdade, te deixar mais distante daquilo que você deseja alcançar. Acaba sendo muito frustrante quando a gente acaba se cobrando tanto sem entender o processo e como que as coisas podem funcionar, e que não necessariamente você seguindo as dicas de alguém ou passo a passo, né, seguindo os mesmos passos que alguém seguiu, você vai ter os mesmos resultados. Talvez o seu processo seja diferente, ou o tempo que você vai levar, as oportunidades que aquela pessoa teve naquela época, os contatos que ela teve, são vários os fatores que vão influenciar. Esse desejo tão imediato acaba sendo frustrante quando a gente deixa de levar em consideração as realidades que a gente tem. E não tem problema que os nossos planos levem mais tempo do que o esperado ou que o desejado, porém a frustração que é o ponto que a gente não consegue lidar, porque a gente gostaria de estar, de repente, no lugar de outras pessoas que já estão com esse sucesso para a gente sentir aquele alívio de missão cumprida e também aquele conforto de aquela segurança mesmo, principalmente financeira, quando eu falo em relação ao sucesso. Algo que a gente tem que reforçar na nossa mente é que a vida só acaba na morte. Então, pode ser que a nossa estrada seja um pouco mais longa e tenha mais obstáculos, por exemplo, mas não significam que não vão existir oportunidades enquanto a gente estiver cruzando esse caminho. Aliás, se ouve muito, né, que as oportunidades, na verdade, vêm quando a gente menos espera, né, e as motivações, de repente, ou um elemento X que vai compor exatamente o que a gente precisava para que aquele plano desse certo. Então, por mais que seja bastante tortuoso, a gente deve manter as esperanças, acreditar no nosso potencial e evoluir as nossas capacidades, né, construir cada vez mais para que a gente possa demonstrá-las também e ter um reconhecimento, seja quando for, do mundo. E por fim, alcançar o sucesso na área que a gente deseja. É importante também que a gente perceba, né, o quão importante é aquele objetivo pra gente, ou se é cabível, por exemplo, que ele seja alterado e a gente passe a cruzar outro caminho que também vai trazer felicidade ou satisfação no futuro. Nem sempre é saudável também quando a gente acaba insistindo tanto e se machucando tanto em busca de algo muito específico que a gente desejava. O caminho tá sendo muito difícil e você tá tendo mais perdas do que ganhos, vale considerar o quanto que aquilo pode ser saudável também para você. Mas vale lembrar também que se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente é mais jovem e se identifica
com essa situação com a qual eu também acabo me aprisionando na maior parte dos dias, por exemplo. A gente ainda é muito novo, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com o tempo e com as nossas capacidades e com a nossa maturidade também, e com as nossas experiências e todos os outros pontos que vão influenciar. A gente pode ser bem sucedido e pensar que a cada dia a gente está mais próximo do sucesso. É completamente ilusório quando a gente vê esses estilos de vida completamente glamourosos, cheios de dinheiro e oportunidades e emprego dos sonhos sempre e sendo sempre muito feliz. Uma ilusão que a mídia e a internet e o cinema acabam reforçando sempre e a gente acaba querendo acreditar que vai acontecer com a gente. E não significa que não vá acontecer, mas não é tão bonito quanto a gente vê. Não significa que vai ser tão rápido quanto a gente pensa também. Mas também não significa que não vai valer a pena. Talvez pelo tempo que a gente leve, a gente saiba valorizar melhor e ter algo mais seguro e mais estabelecido. Enfim, a vida é cheia de surpresas e espero que ela te surpreenda de uma forma muito positiva ainda. Espero que o vídeo tenha ajudado alguém ou esclarecido algum ponto que talvez vocês tivessem alguma dúvida. Ou pelo menos que você tenha se sentido um pouco acolhido, né, com essa questão que acaba atormentando a vida de muitas pessoas. E caso você tenha se identificado e gostado da temática desse vídeo, tem um outro com uma temática bastante semelhante. É esse aqui, o de geração magna, mas também não deixe de conferir os outros conteúdos do canal. Não esquece de ajudar o canal, se inscreve, comenta algum assunto que você quer ver no próximo vídeo aqui no nosso café e compartilha esse vídeo também com outras pessoas que você acha que pode estar se identificando com esse assunto, para que elas também não se cobrem tanto em relação ao sucesso, porque ele pode vir com o tempo. Também ative o sininho logo que você se inscrever no canal para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E me segue nas outras redes também, tem link aqui embaixo das outras plataformas que eu acabo também produzindo conteúdo. E é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo café.